é preciso que haja regulamentação na imprensa. Você não pode regulamentar a imprensa escrita, mas você tem internet para regular, você tem um sistema de televisão. A última regulação no Brasil é de 62. Ou seja, o que você quer regular? O que você quer estabelecer determinadas regras, sabe, de civilidade nos meios de comunicação. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Então, uma mulher pobre, ela fica cutucando o seu útero com agulha de crochê, ela fica tomando chá de qualquer coisa. Numa cidade chamada Jaguacara, na Bahia, eu conheci uma mulher que ela utilizava a folhagem do fogão a lenha, aquela fumaça, aquelas coisas que grudam, sabe? Colocando na vagina para ver se ela abortava. Olha, quando que a madame ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim, ir para Berlim procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Vou discutir com meu parceiro, eu não quero. O que não dá é a lei exigir que ela tenha. Essa lei não exige cuidar. Essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. E nós precisamos ter coragem de fazer esse debate. E eu acho que nós é que temos que assumir essa discussão. Tentando fazer a sociedade evoluir e não compartilhando do retrocesso, sabe, que a gente tem nessa discussão. Esse é um desafio para nós durante o processo de campanha, mas não é só na campanha, é durante a nossa trajetória de vida. A sociedade evoluiu muito, os costumes evoluíram muito e nós precisamos ter coragem de fazer esse debate. Não importa o que seja a pauta, o que importa é que não está normal ser do jeito que a gente está vivendo. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Das drogas, da maconha em especial, né? Eu defendo a tributação das drogas e acho que o Brasil precisa fazer essa discussão, sim. Num comércio legal, é isso? Um comércio legal, mas não qualquer comércio. Eu acho que o Brasil precisa debater, né, de forma científica e não moral o tema do impacto de cada uma das drogas, inclusive das que já são lícitas, né, na violência. Né, precisa pensar para que servirá a tributação, porque o mero tributo não reparará as comunidades que vivem a guerra. Então, tributa só para criar um monte de monopólio de empresas gigantescas que vão lucrar e as pessoas nas comunidades que viveram, que morreram, que enterraram filhos vão seguir nessa situação.
Não, eu defendo a tributação e defendo que o uso desse recurso seja para duas questões. Primeiro, investimento em comunidades que viveram a guerra das drogas e que têm impactos, portanto, grandes por isso. E segundo, em campanhas de conscientização sobre o uso abusivo de drogas e em políticas para tratamento das pessoas que fazem uso abusivo delas. Mas eu queria, e sobretudo pela via eleitoral. Eu lembro da esperança que a gente tinha na vitória dos revolucionários de El Salvador, em 1980, quando participávamos do primeiro aniversário da vitória da Revolução Sandinista. Eu lembro do que pensavam os partidos de esquerda nos anos 90. Mas eu queria dizer para vocês algumas coisas que eu considero importantes. Em 1990, ou melhor, em 1980, a esquerda latino-americana não acreditava que fosse possível chegar ao poder pela via da disputa democrática e, sobretudo, pela via eleitoral. Eu lembro da esperança que a gente tinha na vitória dos revolucionários de El Salvador, em 1980, quando participávamos do primeiro aniversário da vitória da Revolução Sandinista. Eu lembro do que pensavam os partidos de esquerda nos anos 90, na primeira reunião no Hotel Danúbio. E eu, em 1985, tinha feito uma entrevista para um jornal importante aqui no Brasil, dizendo que era muito difícil que um operário metalúrgico pudesse chegar ao poder pela via do voto. E a história se encarregou de provar que a democracia exercida a partir da participação das massas, ela pode ser a melhor fonte para que a esquerda chegue ao poder em qualquer país do mundo. Vamos ver a experiência do companheiro Chávez. É importante lembrar que em El Salvador a gente não deixou o Chávez participar do Fórum de São Paulo, porque nós não admitíamos que golpistas participassem do Fórum de São Paulo. É importante lembrar, porque nós temos tradição e contradições, que é o jogo da democracia. O dado concreto é que pouco tempo depois, o companheiro Chávez, que não tinha logrado uma vitória pela via da luta armada, chegou ao poder pelos braços do povo da Venezuela de uma forma extraordinária. E é importante lembrar que desde 1998, quando o Chávez chegou ao poder, até hoje, uma grande parte da elite da Venezuela não admite a chegada do Chávez ao poder. Como talvez uma grande parte não admita a chegada de Maurício Funes em El Salvador, como a parte não permitiu sequer a chegada de um Zelaya, que não era nem um homem de esquerda, mas era um homem progressista, ao poder em Honduras.
Como não aceitaram a chegada do Colón na Guatemala? E como não aceitam a Cristina Kirchner? Como não aceitam uma parte do nosso Pepe Mujica? Como não aceitaram o Lugo no Paraguai? Como não aceitam o Lula no Brasil ou a Dilma no Brasil? Como discordam da chegada ao poder de Rafael Correia, que não aceita a chegada de umas pessoas, sabe, progressistas para governar os países. E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Devemos muito aos companheiros cubanos. Porque, ao contrário do que muita gente conservadora pensa, os companheiros cubanos sempre nos ensinaram que o exercício da tolerância entre nós, a convivência pacífica na diversidade entre nós, a convivência entre os vários setores de esquerda era a única possibilidade que permitia que nós tivéssemos avanço aqui nesse continente. E isso aconteceu, e pode acontecer muito mais, porque agora nós temos a obrigação de não permitir que haja nenhum retrocesso nas conquistas que nós obtivemos até agora. Nenhum retrocesso.